Como é possível construir uma cidade inteira sobre a água e ainda por cima fazer com que essas edificações durem por mais de 1500 anos? Tudo isso pode desaparecer no mar em pouco tempo. Será que Veneza realmente está afundando? É o que vamos descobrir no episódio de hoje da série Como São Construídas. A cidade de Veneza é uma das mais conhecidas cidades do planeta, cercada de uma cultura rica e um passado com histórias incríveis. Tem uma das técnicas construtivas mais notáveis da engenharia, mas para entender como tudo isso pode ser possível, vamos voltar um pouco no tempo e entender a razão dessa necessidade de se construir sobre a água. No ano de 452 d.C., o Império Romano estava em decadência devido às invasões dos bárbaros. Acuados em uma perda territorial, os habitantes do nordeste da Itália começam um plano de expansão territorial fora do alcance das invasões nórdicas. A busca por esse território os levou para a Lagoa de Veneza. Na época, a lagoa continha 118 ilhas com pequenas faixas de terra seca, poucos centímetros acima do nível do mar. Sem muita opção, inicia-se ali a construção de uma das mais belas cidades do planeta. Nos primeiros anos, as ilhas originais já estavam completamente ocupadas, demandando cada vez mais espaço para a expansão territorial. Com a queda do Império Romano em 476, quando Ado Acro depois do imperador romano Rômulo Augusto, a cidade de Veneza precisava desesperadamente impor o seu crescimento territorial para contrapor as invasões. Para isso, define uma nova forma de se edificar. Ao invés de depender inteiramente das faixas de terras existentes nas ilhas, decidem criar faixas de terras artificiais. O conceito era um derivado das técnicas executivas das primeiras pontes sobre a água, a cravação de estacas no solo. Inicialmente, as estacas com 3 a 8 metros de profundidade eram cravadas juntapostas umas às outras sobre o solo pantanoso da lagoa, tão próximas que era possível fazer quase que uma contenção completa da água. Após isso, com o solo extraído do continente, eram depositados dentro desses cercados de estacas, que expulsava a água do seu interior, criando uma ilha artificial, que possibilitava a construção de edificações cada vez maiores. Inicialmente, as edificações eram executadas em madeira, porém, a variação da maré degradava muito rápido as bases das construções. Além do mais, construções em madeira eram precárias quanto à atracagem das embarcações, por isso, edificações cada vez mais robustas começaram a ser construídas. No início do século X, as edificações começaram a ser executadas em alvenarias de pedras e tijolos cerâmicos, e uma nova evolução da técnica construtiva foi necessária. Como as edificações de alvenaria eram significativamente mais pesadas, a sua fundação era executada com um número significativamente maior de estacas, cada vez mais próximas umas às outras. Além disso, as estacas de fundações tinham de ficar totalmente submersas, para que não tivesse nenhum contato com o oxigênio, bactérias e fungos da superfície, que eram os principais responsáveis pela degradação da madeira. Então as estacas eram cravadas no solo até alcançarem a rocha no leito da lagoa, eram serradas para ficar abaixo do nível d'água e após esse processo, uma camada grossa de tábuas eram fixadas e logo acima eram iniciadas as fundações dessas edificações. As camadas que ficavam entre a água e o ar, na variação da maré, eram comumente executadas em mármore altamente resistentes, e acima eram construídas as paredes dessas edificações. Com esse novo sistema, as estacas submersas com o tempo acabavam se solidificando, com um contato direto com os minerais e a lama do fundo da lagoa. A maioria delas, com mais de 1000 anos de idade, continuam intactas. Isso possibilitou a construção de edifícios com quase 100 metros de altura, como é o caso do Campanário de São Marcos, que foi construído em 1514. Porém, devido a alguns terremotos e por ser atingido por diversos raios durante esse tempo, a estrutura original acabou ruindo no dia 14 de julho de 1902, sendo reconstruída com extrema fidelidade e reinaugurada 10 anos depois. A República de Veneza se desenvolveu muito durante os séculos XIII e XV, pois sua localização a favorecia como principal ponto comercial entre o Ocidente e o Oriente, se tornando a maior potência comercial nessa época. Contudo, começa a perder sua força com a queda da Constantinopla
e a descoberta de um novo caminho para as Índias pelo português Vasco da Gama. Além, é claro, da descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492. Esse declínio foi levado até ela ser conquistada por Napoleão Bonaparte em 1797, perdendo a sua independência e se tornando parte do Reino da Itália em 1866. Mas se formos pensar nas moradias contemporâneas, afinal, como funcionam alguns serviços básicos em Veneza, como por exemplo, esgoto, coleta de lixo, sistema de água, gás, energia. Bom, como já era de se esperar, a cidade de Veneza, apesar de linda, não é uma das mais cheirosas, pois grande parte dos esgotos das edificações mais antigas ainda são despejados diretamente nos mais de 177 canais que compõem a cidade. Toda essa água fétida acompanha os habitantes e turistas da cidade durante grande parte do dia, e só é limpa com o fluxo da água devido à subida da maré do mar Adriático, que varre mais de 550 milhões de metros cúbicos da lagoa numa espécie de limpeza natural. Além disso, de tempos em tempos, os canais precisam de uma limpeza mais minuciosa, onde trecho a trecho é isolado com ensecadeiras para que seja possível acessar os resíduos sólidos do leito do canal, que são extraídos desobstruindo o fluxo d'água e tirando aquela aparência de água suja. O sistema de coleta de lixo é feito com embarcações, que andam pelos canais coletando os lixos devidamente embalados pelos habitantes das ilhas. A cidade de Veneza tem mais de 400 pontes, das quais só é possível atravessar a pé, e é através dessas pontes que os sistemas de água, gás, energia e internet são distribuídos pela cidade. Além delas, calçadas em frente às edificações também facilitam a passagem de toda essa infraestrutura. Veneza é uma das poucas cidades do planeta completamente livres de carros e caminhões. Acessar a cidade é possível somente a pé ou através do sistema de metrô, que liga a cidade ao continente, onde os carros ficam estacionados. Uma vez dentro da cidade, o único meio de transporte são as embarcações nos canais ou pelas calçadas em frente às edificações. Pelo menos 100 vezes ao ano, um fenômeno chamado água alta ocorre na cidade, que nada mais é que a alta da maré em um nível maior do que o nível da cidade. Esse fenômeno vem aumentando com o passar dos anos, chegando a quase 2 metros acima do normal em 1966. Esse fenômeno é o maior medo dos habitantes da cidade, uma vez que causa milhões de dólares em prejuízo, além de acelerar a degradação das edificações, aumentando a sensação que Veneza está afundando, quando na verdade é o nível da água que sobe a cada ano. Para tentar solucionar esse problema, no início dos anos 2000, um plano ambicioso foi colocado em prática. Apelidado de Projeto Moisés, consiste em 4 diques móveis que isolarão a Lagoa de Veneza do nível do mar, diminuindo o impacto das altas marés na cidade. Após décadas de construção, cercada de escândalos de corrupção, em 10 de julho de 2020, o sistema foi oficialmente inaugurado e se mostrou extremamente eficaz, e promete reduzir muito o fenômeno da água alta em Veneza, aumentando a longevidade da cidade e, por consequência, diminuindo as preocupações dos seus cidadãos. Quem sabe a construção do Projeto Moisés não vire um episódio da série História das Estruturas. Seria muito legal, né? A cidade de Veneza já chegou a ter mais de 360 mil habitantes e hoje em dia tem pouco mais de 260 mil. Sendo uma cidade movimentada completamente pelo turismo, o número de moradores de Veneza vem caindo, pois a maioria das casas são convertidas em pensões e hotéis, o que com o tempo tornará a cidade apenas um ponto de passagem e não para morar efetivamente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like, se inscreve se ainda não for inscrito e deixe aí nos comentários o que você quer ver no próximo episódio da série Como São Construídas. Agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!